é de um amadorismo tão grande, muito grande, de pensar, de achar que o futebol só vai dar lucro se vender um atleta. E se não vender, porra? O Botafogo fez um time, montou um elenco ano passado muito competitivo, com jogadores desconhecidos. E ganhou o título, inclusive em cima do Atlético, sendo campeão da Libertadores. Foi da Libertadores ou foi da Copa do Brasil? Deu pano. Então, o Botafogo foi campeão em cima do Atlético. Foi da Libertadores. E aí? Se o clube tivesse montado um elenco competitivo ano passado, nós teríamos sido, talvez, quem sabe, campeão da Copa do Brasil. E campeão da Libertadores, ou talvez campeão brasileiro. Teria entrado muita grana. Mas é uma administração amadoríssima. E o Rubens Menin fala aqui, em uma das entrevistas que eu vi, que eles não dão pitaco, que eles não interferem. Interferem sim. Principalmente na hora de contratar. Porque hoje o elenco do Atlético é reduzido e é fraco, e continua fraco. Para mim, esse elenco do Atlético é muito fraco para conseguir ganhar alguma coisa esse ano. Ele não é competitivo. Se você tira um jogador do elenco titular do Atlético, do time titular, melhor dizendo, do Atlético, o time cai tecnicamente absurdamente. Então não é competitivo. Senhor Rubens Menin, o Atlético não é competitivo. O Cuca sabe muito bem disso, tem cobrado reforços. A diretoria, contando com o senhor Rubens Menin, tem resistido a contratar, acreditando que esse elenco do Atlético é competitivo. E eu digo, não é competitivo. Ele é reduzido, ele continua não sendo competitivo, e nós não ganharemos nada esse ano com esse elenco que está aí, não. Então, vocês entram demais em contradição. Mentem para a torcida. Porque prometeram quando adquiriram a SAF que o Atlético seria um time competitivo e não está sendo competitivo. 2024 foi um fiasco e esse ano caminha para ser mais um fiasco. Não é competitivo. Não é competitivo. O Atlético, em essa reportagem aqui, ela é de 2021. Guarde essa informação aí, porque daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Bruno Muniz falando sobre a dívida do Atlético esse ano. Essa matéria aqui, eu vou deixar só nessa parte aqui, ó. Ela é 10/6/2021. Olha só aqui, as finanças do Atlético Mineiro em 2020, alavancado por fortunas de mecenas, mas ultra endividado. O clube parte para o tudo ou nada. Dívidas chegaram a R$ 1,3 bilhão, as maiores do país. Por outro lado, gestão fez avanços, tem amparo de empresários e conta com carta na manga, não sei qual. A venda da outra metade do shopping, já foi vendida essa metade do shopping, não. O shopping Diamond já foi vendido. E o dinheiro, segundo a diretoria, já foi aportado nas dívidas do Atlético. Mas você vai ver que a dívida do Atlético, pelo contrário, ela não diminuiu, ela aumentou. A dívida do Profut do Atlético, ela é uma dívida que já está negociada, certo? Então o Atlético deve muito. Tirando o Profut, o Atlético deve a sua dívida maior é com os investidores. Os investidores dizem que os juros dessa dívida era zero. Não sei. Será que os juros dessa dívida ela é zerada mesmo? Porque ela é uma dívida que não acaba. Pelo contrário, ela aumenta. A dívida do Atlético ela continua subindo. Ela era de 1,3 bilhão em 2021 e você vai ver que daqui a pouco o Bruno Muniz vai falar da dívida. Ela continua subindo. Um
tempo atrás teve uma informação de que o Atlético negociou as dívidas com empresários, com bancos. E aí? Elas continuam subindo. Agora nós vamos trazer a entrevista do Bruno Musi, recente agora, fresquinha, se eu não me engano, semana passada, ou essa semana, não sei, eu sou muito ruim com data. Vamos ver o que o senhor Bruno Musi vai falar sobre a dívida do Atlético. Já, eu disse para você, guarde esse valor. Em 2021, a dívida do Atlético era de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Veja agora, vamos ver. Como que está a dívida do Atlético Mineiro hoje, para você já dar o seu olá para a torcida do Galo? A gente fechou 2024, né? Os números estão sendo auditados, a gente termina os números agora em 31 de março, né? A auditoria tem o mês de abril para poder validar, a gente publica isso em abril. A gente deve bater 1,4, a gente subiu um pouquinho o endividamento. Entendeu? Em 2021 ela era de 1 bilhão e 300 milhões. Em 2024, ela é 1 bilhão e 400 milhões. Ela subiu. Os caras finalizaram a SAF do Atlético em 2023 com a promessa de que o Atlético seria competitivo no futebol. A dívida do Atlético continua aí. Aliás, ela subiu para 1 bilhão e 400 milhões. Vamos ouvir aí os argumentos do Bruno Musi. Desde a entrada da família Menin, ele investiu muito na compra de atletas. A gente comprou muitos atletas e vendeu poucos atletas. Por quê? Porque em 2019 a gente não tinha elenco praticamente. Quando a gente foi eliminado lá do Afogados, nosso elenco estava muito, muito fraco, né? Sem nenhum demérito para ninguém, mas era um elenco fraco. E aí eles entraram, fizeram muitos investimentos, a gente chegou a investir 880 milhões de reais nos últimos 4 anos, 21, 22, 23, 24, e vendemos 440 milhões. Calma aí. Durante esses 3 anos, foram 800 milhões de investimento no futebol? 800 milhões de investimento no futebol? Não, tô achando essa continha muito exagerada, hein, ô Bruno Musi? Muito exagerada, hein? Muito exagerada. E a gente percebe que ele fica muito, como é que eu digo, desconfortável para explicar isso. Ele fica, olha para um lado, olha para o outro. Ele fica desconfortável para ter que explicar essa questão da dívida do Atlético. Eu não estou sendo leviano. Eu não estou acusando ninguém de nada. Eu só acho que ele fica muito desconfortável para explicar a situação. Ou seja, a gente teve que aumentar nosso endividamento nesse período em praticamente 400 milhões de reais só em compra de atletas. E a gente precisa agora, colocado o elenco num patamar onde contratações pontuais possam ser feitas, a gente precisa começar agora uma nova trajetória, que é vender mais do que comprar. Viu aí? Agora é o seguinte, acredito eu que eles faziam um planejamento de vender muitos jogadores e faturar alto em 2024. Só que não deu certo. Isso em 2024, quando o elenco já não era competitivo mais, tá? Era um elenco maior que o que nós temos hoje, porém era fraco, não era competitivo. Esse ano, como eu disse agora há pouco, o elenco do Atlético ele continua sendo fraco, mas ele é um elenco reduzido. Ele continua sendo fraco, ele não é competitivo e ele é reduzido. E não é à toa que o Cuca está pedindo reforços. Mas ele disse que esse ano a situação vai ser diferente. Esse ano o Atlético vai vender. Veja só, já não chegaram peças tão importantes assim para mudar a situação de um jogo. Esse ano vai ser diferente. Esse ano o Atlético vai vender mais do que vai contratar. É isso que ele está dizendo aí. Ou seja, quem está aí falando
os canais de YouTube, o Atlético está interessado em fulano, Beltrano, bomba, você vê isso no YouTube direto, né? Bomba! O Atlético está... essa janela, essa última janela que teve aí, o que eu vi de capa de vídeo aí dos mentirosos do YouTube, entendeu? São youtubers que não têm respeito com o torcedor do Atlético, mentem descaradamente para ganhar seguidor, inscritos, para ganhar like, para ganhar monetização. Os caras mentem descaradamente, coloca não são todos não, tá? São todos não. Coloca na capa bomba, interessado nisso, interessado naquilo, não sei o que. Você vê que o Atlético não trouxe ninguém nessa última janela. E o Bruno Musi deixa claro nessa entrevista que o Atlético vai mais vender do que contratar. Então, assim, é uma política, é uma administração, melhor dizendo, de futebol fraquíssima e totalmente amadora. Muito amadora. Muito amadora. De achar que não investindo no futebol vai ter lucro. Vai vender quem? Vai vender quem? Diz que vai mais vender esse ano do que contratar. Vai vender quem? Quem desse elenco aí que está jogando como titular do elenco do Atlético hoje tem condições de estourar, como disse Rubens Menin, para ser vendido por milhões e dar lucro? Quem? O Coelho? O Coelho? Não sei se o Coelho tem perfil para vender e render milhões. Quem? O lateral direito? O Natanael? É um bom lateral. Custou achar um lateral que presta no mercado. Será que já vão vender o Natanael? E a promessa do Rubens Menin em 2023, quando adquiriu a SAF, de manter o Atlético sendo um time competitivo? Contraditório, não? Muito contraditório. Aliás, tudo que essa gente tem falado desde quando adquiriu o Atlético, aliás, desde antes de adquirir o Atlético, quando falava a possibilidade de adquirir o Atlético através da SAF, tudo que eles falavam lá atrás contradiz tudo que tem sido o Atlético. Já umas 3 temporadas depois, 3 temporadas atrás, vem mudando. Já umas 3 temporadas. 2024 foi um fiasco. 2025, probabilidade de também ser um fiasco. Desde 2023 a gente só escuta falar: o Atlético está no mercado, está monitorando o mercado. O Atlético deixou de ser um time de futebol, virou uma empresa de monitoramento, virou uma empresa de segurança. Tem que mudar a placa do Atlético lá, na sede do Atlético, colocar lá uma empresa de segurança, que virou, só monitora o mercado, pô. E contrata assim os jogadores. Quem? O Atlético contratou e que está estourado. Qual jogador que o Atlético contratou que está estourado na temporada? O Coelho, que é o que melhor rendeu dos contratados aí no ataque do Atlético, foi o Coelho. Faz um gol, perde 300. Né? Então, o lateral do Atlético aí foi uma boa aquisição. Natanael, um bom lateral. Será que ele já está estourado para ser vendido? Então, assim, é contraditório tudo que essa gente fala. Mas vamos continuar ouvindo as explicações do Bruno Musi. Ou vender melhor do que comprar. Que é o caso de vários clubes do Brasil bem geridos nessa linha, né? Você vê o Palmeiras, o tanto que vende, o Flamengo, o tanto que vende. Opa, parou. Palmeiras e o Flamengo. Você quer comparar a base do Palmeiras e do Flamengo com a base do Atlético? A base do Atlético é uma bagunça, uma desordem. Nível técnico dos jogadores da base do Atlético dá vergonha de ver jogar, sabe? Até times amadores jogam melhor que essa base do Atlético, esse time de base do Atlético. Times da periferia jogam melhor. Entendeu? Times da periferia, não desmerecendo as equipes da periferia, mas essa é a verdade. A base do Atlético perde aí para times amadores da periferia, da região de Belo Horizonte, a região metropolitana, fraquíssimos. Quer comparar a base do Atlético com a base do Flamengo e do Palmeiras? Para mim isso é loucura. Aí vai falar agora da base do Atlético Paranaense também, que é a outra base muito forte do futebol brasileiro, que também tem vendido muitos jogadores. O próprio Atlético Paranaense, né? Fluminense vende bem, São Paulo vende bem, e a gente precisa fazer isso melhor. Como é que faz isso melhor? Tanto do ponto de vista de
elenco do profissional, comprar melhor, né? Ou seja, ter um equilíbrio maior, não só trazer jogadores com idade avançada, mas trazer jogadores de idade pico, trazer jogadores mais novos com apostas, e a gente conseguir vender isso melhor. E também atletas provenientes da base. A gente pretende agora em 25, quando você me perguntou sobre meta orçamentária, né, de venda e tal, a gente pretende em 25 que tudo aquilo que a gente investiu, a compra de atletas em 2025, a gente precisa vender. Então a venda do Paulinho, ela foi contabilizada em 2024, e a venda do Alisson agora ela foi contabilizada em 2025, mas a gente teve outras pequenas vendas que vão se somando, mas na segunda janela e na janela do final do ano a gente ainda pretende fazer mais alguns movimentos para que essa conta feche. Pois é, então a próxima janela do final do ano, prepara você que é atleticano assim como eu, que tem sofrido demais, tem estressado com esse time, com essa diretoria incompetente e amadora. O Atlético pretende desfazer mais do elenco ainda, entende? Então quem é que vocês vão vender, que vocês contrataram aí em 2024, por exemplo, ou mesmo em 2025, que virou um estouro assim, que vocês vão vender na janela, próxima janela que vier do meio do ano e a janela do final do ano? Quem? Só para me saber, do elenco atual do Atlético, que vocês contrataram aí um jogador novo, né, com perfil de venda, perfil de revenda, que estourou aí, tá estourado, que vocês vão vender agora na próxima janela do final do ano. Ou vai pegar o Natanael, que é um melhorzinho talvez aí, um dos melhorzinhos que vocês contrataram aí das últimas contratações, vai vender a preço de banana, como tem feito sempre, vai vender a preço de banana também, para tentar pagar a dívida dos 4 R's que eles têm com o Atlético. É isso? Vai começar a vender os jogadores que aparecem tudo a preço de banana para correr e pagar a dívida do Rubens Menin, do Rafael Menin, do Ricardo Guimarães, pagar a dívida desse pessoal que assumiram o Atlético sabendo da dívida do Atlético. Não esqueça a reportagem que eu li agora há pouco para vocês, que ele disse ao Super Esporte que todos os investidores tinham ciência do risco do investimento no Atlético, porque eles tinham ciência da dívida do Atlético. Eles estavam cientes do que estava fazendo. Ninguém comprou o Atlético sem saber o valor da dívida, não. Ninguém foi enganado, não. Entendeu? O próprio Rubens Menin falou na entrevista que eu li agora há pouco no Super Esporte, que você acompanhou comigo, que ele disse que todos sabiam do risco e que se tivesse prejuízo, quem arcaria com prejuízo seriam eles. Então eles estavam cientes disso. E agora vai deixar o time essa bagaça que está aí desde o ano passado, temporada passada, 2024 foi um fiasco. 2023 também eu não me lembro muito, porque eu sou muito ruim com memória, mas 2023 também não acho que foi muita coisa não. Não lembro que tenha sido uma boa temporada do Atlético, não. Mas vou procurar saber. Mas em 2024 foi um fiasco, e essa desse ano também. Inclusive, não sei se o Cuca vai ficar muito tempo no Atlético não, hein? Se vocês continuarem batendo de frente com o Cuca em relação a tornar o elenco competitivo, foi a promessa que foi feita, então eu não sei se esse elenco vai dar para vocês esse lucro que vocês estão pensando não, hein? Não tô vendo ninguém estourado nesse elenco que vai render milhões de reais o Atlético, não. Vamos continuar ouvindo ele. A gente quer chegar no final do ano com essa conta zerada, ou seja, aquilo que eu comprei e aquilo que eu vendi. Então eu preciso estar com essa conta zerada, porque aí em 25 eu tenho 2 dos meus pilares praticamente equilibrados, o operacional equilibrado e a conta de investimentos equilibrada. E aí eu vou para o meu terceiro pilar, que é o meu ponto mais sensível, que é meu endividamento e minhas despesas financeiras, que em função do investimento de endividamento super elevado, a gente precisa controlar isso o quanto antes, de preferência agora em 25, para a gente evitar com que a gente dê resultado, né, lucro líquido negativo em função especificamente das despesas financeiras. Resumindo, você que é atleticano, eles estão preocupados somente com lucro. Eles não estão preocupados com futebol. Eles não estão preocupados com competitividade, como foi prometido pelo Rubens Menin lá atrás. Na entrevista que ele deu sobre o esporte, que eu acabei de ler para você. Aliás, foi no Globo Esporte, né? Nem sei mais também qual site que foi. Eu acabei de ler para você uma reportagem agorinha do Twitter que o Rubens Menin deu em 2023, quando concluíram o processo da SAF. Ele disse que o Atlético seria competitivo.
E a realidade atual é que eles não estão preocupados com competitividade, não estão preocupados com futebol, não estão preocupados em ganhar nada, eles estão preocupados em trazer jogador, colocar para jogar, e se jogou um futebolzinho meia boca, recebeu uma propostazinha meia boca da Europa, eles vendem e pegam o dinheiro para quitar dívidas, para pagar os investidores. Essa é a realidade dos fatos. Eles não estão preocupados com o futebol. A maioria dos youtubers que você vê por aí não tem coragem de falar essa verdade. Sabe por que não tem? Porque os caras têm rabo preso. Os caras têm privilégio de informação, têm privilégio, têm as famosas fontes dentro do Atlético que passam informações superficiais. Eles não recebem as informações bombásticas do Atlético, não. Eles recebem informações superficiais do Atlético. Mas eles viraram, eles que tanto criticavam a imprensa normal, né? Os canais de televisão, rádio, eles criticavam tanto a imprensa formal, e hoje eles viraram comunicadores que, por causa dos privilégios que tem com a diretoria do Atlético, eles não têm coragem de falar essa verdade. Mas a verdade é que os caras não estão preocupados com o futebol. Eles não estão preocupados com o futebol. A verdade, que me parece ser bem clara, é que parece que o Atlético foi adquirido, foi comprado somente com o objetivo de receber dívidas. Então, eles estão preocupados mesmo, eles investiram para receber a dívida do Atlético. Estão preocupados em trazer algum jogador, que não precisa ser craque não, um jogadorzinho aí, meia boca mais ou menos, comum, mas que joga um futebol bacaninha, porque daqui a pouco recebe uma proposta da Europa, entendeu? Uma propostazinha meia boca também, aí eles vendem para receber dívida, entendeu? Eles não estão preocupados com a torcida, eles não estão preocupados com o desejo da torcida de ganhar título, eles não estão preocupados com o desejo do treinador de formar um elenco competitivo, prometido pelo senhor Rubens Menin lá atrás, 2023, que o Atlético seria competitivo. Mentira, hipocrisia, engano, contraditório, entendeu? É isso, é um conjunto de coisas. Então, eles não estão preocupados, então, que eu disse, com a torcida querendo ganhar título, com o treinador querendo montar um elenco competitivo. Não, eles estão preocupados em colocar alguém para jogar, e se jogou um futebolzinho mais ou menos ali, tá bom demais, recebeu uma propostazinha da Europa com alguns milhões de euros, vende e recebe dívida. É isso que eles estão preocupados. E o senhor Bruno Musi fica em frente à câmera aí, você é notório a dificuldade que ele tem para falar sobre essas coisas, para falar sobre a dívida, para falar sobre o que acontece no Atlético. Ele fica desconfortável diante das câmeras porque a gente sabe que é isso. Aliás, vários youtubers, eles sabem disso, só que eles não têm coragem de dizer. Sabe por quê? Porque tem rabo preso, porque tem privilégios dentro do Atlético, entende? Então eles não podem dizer. Você vê youtuber passando pano. Você vê o youtuber passando pano para diretor de futebol, para diretoria. Tem youtuber aí dizendo, não, realmente o Atlético não tem que contratar ninguém agora mesmo, não. Para que contratar agora? Vai trazer quem agora? Vai trazer quem? Não tem que contratar mesmo, não. Então você vê os caras passando pano, porque os caras têm privilégios, entendeu? Se você vê o YouTube aí vendendo o produtozinho do Atlético, da loja do Atlético no canal, meu filho, esquece que esses caras não vão falar a real, não vão falar a verdade, nua e crua, não, sobre o Atlético. Não tem coragem de dizer isso, porque tem rabo preso, porque vão perder os privilégios, as boquinhas, entende? É isso. Eu poderia falar muito mais coisas aqui, mas eu talvez estressaria muito mais. Grande abraço para você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para você ser notificado dos próximos vídeos, deixe seu comentário, dá sua opinião, compartilhe esse vídeo. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.